Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rafael Pablo. Se você gosta de livros, gosta de teologia e também de notícias do mundo evangélico, este é um canal feito para você. Inscreva-se e não perca nenhum dos nossos vídeos. Se prepare, meus amigos, porque no vídeo de hoje nós vamos falar de uma obra-prima, um daqueles livros que não podem ficar de fora da sua estante, independentemente se você é homem ou mulher. E eu falo isso porque eu tenho certeza de que vários homens poderão pensar que trata-se de uma literatura unicamente destinada ao sexo feminino e que eles não teriam tanta coisa assim para aprender com essa obra. Nada está mais longe da verdade do que esse pensamento. Então, se você é homem e está pensando em sair do vídeo agora, larga de ser ogro teológico e aproveita para aprender algo que talvez nenhum outro livro irá te ensinar. Hoje nós vamos falar do excelente e pelo menos até o momento incomparável Ela, a imagem dele, a identidade feminina à luz do caráter de Deus, escrito por Francine Veríssimo Walsh e publicado pela editora Dois Dedos de Teologia. E sem querer causar inveja em ninguém, a minha edição é em capa dura. Vamos começar conhecendo um pouquinho da autora. Talvez você nunca ouviu falar de Francine Walsh. Acho meio difícil, mas talvez tenha acontecido de você nunca ter ouvido falar dessa autora aqui. Francine Walsh é psicopedagoga e líder do ministério Graça em Flor desde 2015. Ela é casada, tem uma filha e mora lá em Minnesota, nos Estados Unidos. Eu conheci a Francine há uns 5 anos atrás, quando ela ainda fazia alguns vídeos de resenha para o canal Review. Ela fazia alguns vídeos lá onde ela lia os livros e trazia para o canal os seus pontos fortes, aquilo que ela achava mais interessante do livro. Eu me lembro que o primeiro vídeo que eu vi dela foi os comentários sobre a obra 12 maneiras como o seu celular está transformando você, escrito pelo Tony Henk e que foi publicado aqui no Brasil pela editora Concílio. Na época, esse livro nem estava disponível em português ainda. Eu vou deixar lá embaixo alguns links dos vídeos de resenha que a Francine fez. E eu faço isso porque ela é, na minha opinião, uma das melhores resenhistas de livros cristãos do YouTube. Sinceramente, eu queria ter pelo menos 20% da capacidade que ela tem de resumir os melhores argumentos de um livro, mas principalmente de despertar o interesse de outras pessoas em ler a obra que ela está resenhando. Na verdade, não tem nenhum livro que ela resenhou que eu não quis ler assim, quis muito ler. Com tudo isso, dá para imaginar como estava a minha expectativa quando eu iniciei a leitura dessa obra aqui. E eu vou te dar um spoiler. As expectativas foram atendidas e superadas. O livro é prefaciado por Norma Braga, que deixa claro em seu texto que realmente leu a obra. É claro que eu não esperava outra coisa de Norma Braga, mas eu devo dizer que eu estou um pouco cansado de livros onde fica evidente que quem escreveu o prefácio não leu uma página da obra que está prefaciando. Já a introdução nos apresenta os motivos que levaram a autora a escrever sobre esse assunto e como o fato dela ter tido uma filha há pouco tempo influenciou a sua escrita. A responsabilidade de criar uma menina nos preceitos da feminilidade bíblica afetou de maneira significativa a autora. Veja o que ela diz: ter uma filha me fez ver o mundo de forma diferente. É claro que, como mulher, sempre enxerguei o mundo através de lentes femininas. Mas quando eu descobri que uma pequena mulher em formação logo estaria sob meus cuidados e que teria a mim como seu principal modelo de feminilidade, parece que o peso de ser mulher dobrou sobre meus ombros. Isso está lá na página 14. É provável também que o fato de eu ter uma filha mulher, hoje ela está com 7 anos, deva ter impactado a forma como eu li o livro. É natural isso acontecer. Além do prefácio e da introdução, o livro tem 10 capítulos e um agradecimento final em que é citado minha grande amiga e booktuber Gabriela Bevenuto, mais conhecida para os íntimos como a grande fã de C.S. Lewis ou a louca da cosmovisão. Se você não conhece o canal da Gabi, eu vou deixar o link lá embaixo na descrição e no primeiro comentário desse vídeo para que você repare imediatamente esse grave erro e se inscreva no canal dela. Mas vamos para o conteúdo do livro. Vamos partir agora para aquilo que eu denomino ponto central do livro. A forma como a autora desenvolveu os capítulos é um show à parte. Francine Walsh fez uma ligação que a princípio pode parecer um pouco improvável, mas que depois que você lê, fica evidente. Ela liga determinados atributos de Deus às características específicas da feminilidade cristã. Eu vou dar alguns exemplos para que você tenha uma noção melhor. No capítulo 1, ela vai relacionar o que tem a ver a beleza de Deus com a criação da mulher. No capítulo 5, como a submissão feminina aponta para a existência de um Deus de aliança. E no capítulo 8, como um Deus de misericórdia pode ser expressado na sexualidade feminina. Para Francine,
cada característica de uma feminilidade bíblica e saudável pode ser intrinsecamente ligada a um atributo do Deus Criador. Isso, por si só, é genial, mas como a autora faz isso na prática, é ainda melhor. A escrita de Francine Walsh é um deleite para qualquer leitor. Ela é uma daquelas autoras que inibem pessoas como eu da aventura de escrever um livro. Cada capítulo parece ter sido muito bem pensado e trabalhado. Não há nada sobrando, não há nada faltando. Cada parágrafo está devidamente ordenado e a sequência dos argumentos parecem ter sido pensados para facilitar a construção do entendimento do leitor. Obviamente, pessoal, não tem como eu resumir o livro todo em um único vídeo aqui. Dessa forma, eu vou escolher o capítulo 4 para servir de exemplo de como a autora trabalha os seus argumentos. O título desse capítulo é Deus de Ordem e o Ministério Feminino. Conforme eu havia dito anteriormente, nós temos aqui uma característica de Deus: a ordem. Nosso Deus é um Deus que cria coisas ordenadas. E essa característica será utilizada para nós entendermos como Deus atribui funções diferentes para homens e mulheres na igreja. É preciso entender que Francine Walsh é complementarista restrita, ou seja, ela acredita que no lar e na igreja a mulher desenvolve um papel diferente do homem e que nesses dois ambientes o homem deve exercer a liderança. E eu sei que nesse momento eu acabo de perder as igualitaristas ou os igualitaristas que estavam assistindo o vídeo. Se você é igualitarista e continua aqui assistindo, você acaba de se diferenciar de 90% das pessoas de hoje em dia que não conseguem ouvir nenhum argumento contrário às suas opiniões. Não é para você concordar, as pessoas simplesmente não conseguem ouvir. O capítulo já começa com a autora argumentando que, ao contrário do que muitos afirmam, o pensamento de que Deus, ao colocar limitações ou funções diferentes para homens e mulheres, e essas funções e o fato de fazer isso, ele teria deixado claro a sua preferência pelo sexo masculino, não é um pensamento, ou pelo menos não é uma criação do feminismo do século XXI. A coisa é muito mais antiga. Veja o que a autora diz. O feminismo nos diz que nada pode estar fora do alcance das mulheres e que elas devem ter oportunidades iguais às dos homens, de modo a alcançar todos os seus desejos. É curioso notar que essa atitude não teve origem no feminismo do século XXI, nem mesmo no proto-feminismo do século XVIII, mas sim na primeira mulher criada. Eva pensou exatamente dessa mesma maneira. Ela viu algo que era agradável aos seus olhos e, ignorando as limitações que foram dadas a ela e ao seu marido por Deus, elevou suas mãos ao fruto e sua alma ao orgulho de querer ser mais do que aquilo que fora criada para ser. Isso está lá na página 86. Depois dessa introdução, Francine Walsh nos chama a atenção para a ordem de Deus na criação e como essa ordem não é uma forma de demonstrar que os homens são mais importantes do que as mulheres, mas que, como tudo que Deus fez, é algo muito bom, algo a ser comemorado. Veja o que ela diz. O Criador é um Deus de ordem e reflete isso em tudo o que faz, da natureza aos homens. O estabelecimento do homem como liderança sobre a mulher não é, como alguns creem, algo que vemos apenas após a queda. Dessa forma, a liderança masculina no lar e, como veremos, na igreja, não é um castigo dado por Deus à mulher por haver pecado primeiro. É antes um reflexo da ordem estabelecida por ele, antes mesmo de o pecado entrar no mundo. E, como tudo mais que ele criou, é algo muito bom. Isso está lá na página 89. Assim, os fundamentos do capítulo são previamente construídos e agora a autora pode entrar no núcleo do assunto principal, a ordem de Deus na igreja. Temos então uma apresentação de como a liderança eclesiástica no Antigo Testamento foi exercida por homens e como o próprio Jesus chamou apenas homens para exercerem a liderança eclesiástica no seu próprio ministério. Mas isso não tem nada a ver com homens terem maiores capacidades do que as mulheres. Se o parâmetro de escolha fosse a capacidade, Jesus não teria escolhido pescadores, cobradores de impostos e revolucionários. E com toda certeza, ele teria escolhido algumas mulheres que claramente se mostravam mais capacitadas do que alguns discípulos. Assim, fica claro que não é com base no fato de homens serem mais capacitados que mulheres que Deus os posiciona como liderança, mas sim com base em uma ordem de relacionamento que ele mesmo escolheu estabelecer. Isso está na página 91. Bem, dito tudo isso, feito toda essa apresentação, segue-se então uma boa explicação dos textos escritos pelo apóstolo Paulo que tratam desse assunto. 1 Timóteo capítulo 2, capítulo 4, 5 e 6, além de 1 Coríntios 11. A autora demonstra as implicações evidentes desses textos, mas é suficientemente sincera para dizer que não entende todos os motivos que levaram Deus a escolher a liderança masculina
ao invés da feminina. A autora não completa o texto bíblico com teorias sociais ou ideologias modernas. Ela simplesmente fala: não sei tudo, não consigo entender completamente, mas creio no que está escrito. Veja como ela coloca isso dentro do livro. Podemos concluir então que Deus estabeleceu uma ordem na criação acerca da liderança masculina que vemos também refletir-se na lei e na igreja. Entretanto, qual é o motivo de Deus haver escolhido o homem e não a mulher para isso? Sinceramente, não sei a resposta. Confesso que em minha limitação e no que eu creio ser uma escolha de limitação, de revelação da parte de Deus, não tenho como lhe dizer por que ele escolheu homens e não mulheres. Mas creio que, ainda que não entendamos o porquê, dispomos de informações suficientes na palavra para obedecermos a essa ordem, ainda que não deciframos a razão que está por trás dela. Neste capítulo, nós vamos ter ainda a explicação das diferentes correntes teológicas quando se trata do ministério feminino na igreja. O complementarismo amplo e restrito e também o igualitarismo. São correntes diferentes. Francine encerra o capítulo respondendo à seguinte pergunta: mas então, o que a mulher pode fazer na igreja? Se ela não pode liderar, se ela não pode ser pastora, o que uma mulher pode fazer na igreja? Em um mundo onde tudo virou ministério, existe o ministério de dança, o ministério de louvor, o ministério de criança, as pessoas esqueceram que ministério nada mais é do que serviço. Assim, as mulheres podem exercer qualquer tipo de ministério, com a única exceção do pastorado. Veja o que ela diz. Mulheres podem falar em conferências, escrever livros, lecionar aos grandes e aos pequenos. Mulheres também podem exercer seus dons de trabalho fora dos holofotes, em serviços de hospitalidade, administração, organização e cuidados, entre outros. Mulheres podem e devem evangelizar tanto em palavras como em ações, demonstrando o reino de Deus em seu cotidiano. A lógica de inclusão do reino também não nos permite olhar para as mulheres como se estivessem à margem do cristianismo. Somos tão bem-vindas à mesa divina quanto nossos irmãos, ainda que tenhamos papéis diferentes dos deles. Queridas, não experimentaremos verdadeira liberdade até recebermos de mãos abertas o perfeito e ordenado design divino para as mulheres. Isso está lá na página 100 e 101. Este foi apenas um exemplo de como ela trata cada assunto, fazendo a ligação dos atributos de Deus a aspectos da feminilidade cristã. Apesar de realmente ter gostado de todos os capítulos, existem 2 capítulos que merecem a sua atenção especial e que me chamou muito a atenção, principalmente pela forma como a Francine escreve nesses capítulos. O primeiro deles é o capítulo de número 2, que tem como título Deus de Ira e o Feminismo. A autora trata esse assunto tão espinhoso e polêmico sem menosprezar ou demonizar as reivindicações feministas. Francine demonstra amor e respeito com as mulheres que por algum motivo acreditam que o movimento feminista é uma ferramenta de defesa de abusos masculinos. Entretanto, apesar das palavras de amor, carinho e respeito, ela não se intimida em defender suas posições bíblicas. E isso, meus amigos, isso é muito raro. Muito, mas muito raro de encontrar hoje em dia. Afinal, normalmente, nós temos livros que tratam as feministas como párias da sociedade e indignas do amor de Deus, ou então você vai encontrar defesas de posições feministas claramente anticristãs apenas para pagar pedágio ao politicamente correto e fazer parte do clubinho posando de religioso esclarecido. O outro capítulo que merece muito mesmo a sua atenção é o capítulo de número 9, que tem como título Deus de Justiça e o Abuso da Mulher. A sensibilidade da escrita nesse capítulo é ímpar. Será difícil encontrar uma única pessoa que não se emocionou e teve os seus olhos invadidos por ciscos durante a leitura deste capítulo. É um daqueles capítulos que eu aconselho você a não ler em público, principalmente se você for homem e quiser demonstrar aí toda a sua masculinidade, que homem não chora. Além disso, nós temos um ponto extra para essa edição. As notas foram corretamente colocadas no rodapé de página e não no final do capítulo ou no final do livro. Se o editor é um leitor minimamente consciente, ele sabe que notas devem ser colocadas no rodapé da página e não em qualquer outro lugar. Mas muito bem, essa foi a minha resenha do livro Ela, a Imagem Dele, escrita por Francine Walsh, publicado pela editora Dois Dedos de Teologia. Se você ficou interessado nesse livro, o link está lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. Você comprando pelo nosso link, você ajuda o nosso canal. Pessoal, esse é um daqueles livros que com certeza vai estar lá entre os melhores lidos de 2022. É um livraço. Eu não sou o público-alvo, pelo menos o principal público-alvo dele, mas foi um livro que me ajudou, me edificou profundamente a conhecer certas coisas que eu jamais pensei. Francine Walsh faz você refletir em coisas que talvez você nunca tenha refletido. Vale muito a pena
ter aí na sua estante. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não conhece o nosso canal Notícias Teológicas, o link está lá embaixo. Inscreva-se no canal Notícias Teológicas, que por lá eu faço as lives e comento os principais temas da teologia da semana, aquilo que está no bambambam da teologia, ok? Aqui nós vamos guardar principalmente para resenhas, para falar sobre livros, e foi o canal criado para isso, né? Nós criamos o canal para falar sobre livros, então nós vamos falar muito mais sobre livros aqui neste canal e deixar para o outro canal aquelas polêmicas, porque nem todo mundo gosta. Então, se você gosta só das resenhas, esse é o canal para você se inscrever, ok? Deixa o seu joinha aí, compartilhe com seus amigos, fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.